Olá, essa é a primeira atividade de Lógica e Matemática Discreta, é a atividade da primeira unidade, certo? Então, estou aqui para explicar o que é lógica proposicional. Ela também pode ser chamada de qualitativa, de sentencial, de argumentativa, de lógica P e Q e também de formal. Vamos para a definição. O que é proposição? Proposição é todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo, isto é, que afirmam fatos ou exprimam juízos a respeito de determinados entes. É uma sentença declarativa que é verdadeira ou falsa, mas não são ambos. Por exemplo, se eu digo que Socorro é médica, eu posso chamar essa proposição de P. Todo psicólogo gosta de lógica, que nós já temos outra proposição, nós podemos chamar de Q. Agora, o que não é proposição? O que não é proposição? Por exemplo, frases interrogativas. Quando a gente tem uma pergunta, isso não pode ser chamado de proposição, visto que a proposição ela é uma sentença que pode ser verdadeira ou falsa. Frases exclamativas também não são proposições. Uma sentença aberta também não é uma proposição. Frases imperativas que dão ordem também não é proposição. E quando há uma contradição, também não existe, nesse caso, proposição ou lógica proposicional. Vamos ver agora dois tipos de proposição: a proposição simples e a proposição composta. O que seria a proposição simples? É uma proposição única, isolada, há apenas uma declaração. Por exemplo, lógica é fácil. Então, isso é uma proposição simples, porque é apenas uma única proposição. Agora, o que seria a proposição composta? É quando é formada por duas ou mais proposições ligadas entre si por conectivos operacionais que nós veremos a seguir. Vamos ver aqui neste exemplo. Paulo é médico e Ana é estudante. Então, aqui nós temos a proposição P, Paulo é médico, e a proposição Q, Ana é estudante, ligado por um conectivo I. Vamos ver outro exemplo. Se eu tenho que 3 mais 5 é igual a 8, nós chamamos essa proposição de P. Quando eu tenho 5 mais 7 igual a 12, eu chamo essa proposição de Q. E essas duas proposições estão ligadas pelo conectivo OU. Agora vamos entender o que é o valor lógico. O valor lógico são possíveis juízos atribuídos a uma proposição. O que é que a gente pode dizer a respeito de uma proposição? Nós podemos dizer que ela pode ser verdade ou pode haver uma falsidade. Certo? Verdade, nós vamos usar a letra V ou o número 1. E para a falsidade, nós vamos usar F ou 0. Aqui nós temos dois exemplos. Por exemplo, o número 8 é par. Isso é verdadeiro, né? Porque o 8 ele não é ímpar, ele é par. O 9 é par. Nós sabemos que o 9 é ímpar, logo essa proposição é falsa. Agora vamos ver a representação literal das proposições. Representamos uma proposição simples qualquer por uma letra minúscula. Pode ser P, Q, R e S, tá? Aqui é só um exemplo. São só exemplos. Agora vamos para a tabela verdade. O que é uma tabela verdade? Ela apresenta os possíveis valores lógicos de uma proposição. Então, nessa tabela vão existir
valores lógicos de uma proposição que nós devemos analisar inicialmente. Por exemplo, nessa proposição aqui, Sâmara torce para o Flamengo. Nós chamamos essa proposição de P. Logo, nós podemos classificar essa proposição como verdadeira ou como falsa. Nós não conhecemos Sâmara, né? Aqui está dizendo que Sâmara torce para o Flamengo. Eu não sei quem é essa Sâmara. Ela pode torcer para o Flamengo, então nesse caso seria verdade, ou não, então seria falso. Certo? Então essa proposição ela pode ser verdadeira ou falsa. Agora aqui nesse outro exemplo nós temos duas proposições. Se Ana é enfermeira, então ela trabalha no Wilson Rosado. Ana é enfermeira é a primeira proposição que eu chamei de P. Ela trabalha no Wilson Rosado, eu chamei essa proposição de Q. Então, nós temos aqui essas possibilidades aqui, certo? A gente tem a possibilidade das duas serem verdadeiras, Ana ser enfermeira e Ana trabalhar no Wilson Rosado. Nós temos também essa opção de Ana ser enfermeira, mas não trabalhar no Wilson Rosado, por isso falso aqui. Nós também podemos ter que Ana não é enfermeira, então aqui seria falso, né? E ela trabalhar no Wilson Rosado, pode ser. E a última opção que a gente teria seria dizer que Ana não é enfermeira e Ana não trabalha no Wilson Rosado. Então, agora vamos entender quanto deve ser o número de linhas numa tabela verdade. Nós calculamos o número de linhas numa tabela verdade como sendo 2 elevado a n, onde n é o número de proposições que temos. Por exemplo, se moro em Salvador, então vou à praia e como acarajé. Quantas proposições nós temos aqui? A primeira proposição que eu chamei de P, moro em Salvador. A segunda proposição, vou à praia, que eu chamei de Q. E a terceira proposição, como acarajé, que eu chamei de R. Então, aqui nós podemos fazer a tabela verdade, colocando aqui as 3 proposições que nós temos, P, Q e R. E agora a gente vai fazer essa continha aqui, né? Que 2 elevado ao número de proposições, nesse caso são 3, vai me dar 8 linhas, certo? Então, tá aqui as 8 linhas que eu já fiz. Então, a primeira proposição, ela tem 4 chances de ser verdadeira e 4 de serem falsas. Já a segunda proposição, nós temos aqui V, V, F, F, então vai alternando agora de 2 em 2. Inicialmente é de 4 em 4, depois de 2 em 2, e aqui vai ser alternado, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro e falso. Agora vamos entender o que são conectivos lógicos. Conectivos lógicos são palavras que servem para unir, ou seja, conectar duas ou mais proposições, formando outras. Vamos aprender agora o primeiro conectivo lógico, que é o de negação. Certo? Então, quando vier uma proposição com a palavra não, não P, nós vamos usar um tio antes do P ou esse símbolo aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho essa proposição P, Pedro é médico. Quando eu coloco o tio na frente do P, vai ficar Pedro não é médico. Agora vamos aprender outro conectivo lógico, que é a disjunção. A